A princesa Diana será sempre lembrada como uma força pioneira na promoção de mudanças. Diana, princesa de Gales, morreu em um acidente de carro e sua companheira, Dodie, também faleceu. A princesa, que passou a vida sob os holofotes implacáveis, morreu em um carro em alta velocidade em Paris, aparentemente tentando escapar de fotógrafos que a perseguiam. Sua morte paralisou o mundo em Language Not Registered for Generation, de agosto de Language Not Registered for Generation, após o falecimento de Diana, princesa de Gales. Diana, princesa de Gales, de fato, morreu naquele acidente. Após um acidente de carro em Paris, o mundo lamentou a morte de uma mulher cuja bondade, ativismo e compaixão brilharam como uma luz neste mundo sombrio. Enquanto seu túmulo permanecia oculto em uma ilha remota, sua tumba foi reaberta após Language Not Registered for Generation Annus, despertando a curiosidade sobre a verdadeira causa de sua morte. O que exatamente descobriram? Será que realmente sabemos a verdade sobre seu falecimento? Vamos desvendar a chocante revelação que permaneceu enterrada com Diana por Language Not Registered for Generation Annus, a maldição de Diana, uma morte que se recusa a aceitar. Morrer mais uma vez parece ser o fim da linha para a família real britânica, que enfrentará mais uma longa jornada. A morte de Diana, há um quarto de século, foi um evento sísmico para a Grã-Bretanha e sua monarquia. Parece que sua morte se recusa a morrer com ela. Será que a exumação do corpo de Diana poderá finalmente absolvê-los dessas acusações e olhares furiosos? Ou será que finalmente surgirão provas concretas de seu envolvimento no dia Language Not Registered for Generation de agosto? Em Language Not Registered for Generation, a família britânica lamentou a perda de uma joia, a princesa Diana. Embora seu casamento com o príncipe Charles não fosse dos melhores na época, nem sempre foi assim, se os rumores forem verdadeiros. O casamento do príncipe Charles e da princesa Diana pode não ter começado da maneira mais romântica. Diana conheceu o príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, quando tinha apenas Language Not Registered for Generation Annus, uma mera adolescente encantada pela presença de um homem que exalava classe e charme. Ora, junto com ele, tinha Language Not Registered for Generation Annus na época e estava em um relacionamento com a irmã mais velha dela, Sarah. Quando se conheceram em Language Not Registered for Generation, Diana e Charles compartilharam uma conexão inegável e havia aquela faísca entre eles. De alguma forma, Sarah simplesmente não via isso. Afinal, era sua irmã caçula. No entanto, 3 anos depois, eles se reencontraram em um fim de semana no campo durante o verão. E desta vez, Charles se declarou, considerando pedi-la em casamento. Alguém mais se pergunta como isso aconteceu entre Diana e Charles. Sarah, embora a dinâmica parecesse um tanto incompreensível e talvez um pouco difícil de suportar, quando se trata do coração, mesmo sendo um coração real, ele simplesmente quer o que quer. E desta vez, o coração real de Charles só queria bater por Diana. Logo, Charles a convidou a bordo do Britannia, o antigo iate da monarquia britânica que pertenceu à falecida rainha Elizabeth. Durante mais da metade de seu reinado de mais de Language Not Registered for Generation Annus, o iate Royal Britannia era o refúgio da rainha no mar. Não muito tempo depois, ele a convidou para conhecer sua outra esposa, a rainha da época, no castelo de Balmoral, residência da família real na Escócia. Claro que tudo parecia estar acontecendo muito rápido, mas a recepção no palácio só lhe provou que estava entrando para uma família que a amava. O relacionamento deles cresceu mais rápido do que qualquer um imaginava, e Charles a cortejou em Londres.
Embora a enorme diferença de idade de Language Not Registered for Generation Annus entre eles fosse evidente, o amor era tudo o que importava para eles. Princesa, a diferença de idade de Language Not Registered for Generation Annus entre Diana e o príncipe Charles provavelmente tornou o relacionamento deles ainda mais difícil. Diana era apenas uma adolescente quando conheceu Charles, mas a mídia, como de costume, se agarrou a qualquer coisa, ou pelo menos foi o que pareceu na época, com diversos artigos questionando a escolha de Diana. No entanto, ela parece ter encontrado apenas sofrimento nesse relacionamento, que terminou em tragédia. Em retrospectiva, será que ela fez a escolha errada? Será que esse namoro relâmpago deveria ter sido o primeiro passo? Conhecendo Diana, ela nunca foi de seguir regras, nem mesmo as suas próprias. Ela simplesmente fazia o que queria, a mulher independente por excelência. Será que estavam certos o tempo todo sobre suas más escolhas? Ou a maturidade acabou por lhe revelar a verdade? Diana levou a luta à coroa, enquanto seu casamento em Language Not Registered for Generation começou como qualquer outro, com o momento da lua de mel deixando todos na expectativa. Ela tinha apenas Language Not Registered for Generation Annus quando se casou com o príncipe Charles, mas já havia sinais de problemas no relacionamento, observando cada movimento do casal. E mal podiam esperar para vê-los transbordando de amor. A lua de mel se dissipou como a escuridão em um beco, dissipada pelos faróis repentinos de um carro. 5 anos após o casamento, as rachaduras começaram a aparecer, especialmente com a diferença de idade, que começou a ter um efeito significativo na união. Teóricos da conspiração observaram com grande interesse como Diana e Charles desmoronaram como um castelo de cartas. Enquanto alguns podiam ver a juventude como uma vantagem para alguém como Diana, casada com um membro de uma família tão poderosa quanto a Windsor, o casamento era inevitável. Será que ela conseguiria reunir a determinação não só para jogar com as cartas que lhe foram dadas, mas também para embaralhar o baralho e distribuir as cartas desta vez? Será que uma jovem de Language Not Registered for Generation Annus tem a coragem de enfrentar sozinha a infidelidade real de Charles? Talvez a família real já tenha jogado o jogo dos tronos como bem entendesse, só não conhecia Diana. Ela estava mais do que disposta a reinventar a roda, criando a sua própria felicidade da forma mais desafiadora possível. Assim que percebeu a traição de Charles, não queremos chegar ao ponto de... Dessa vez, no supermercado, ele estava de volta nos braços de Carmela Parker. Ela sentiu o peso do mundo desabando sobre si, e embora se sentisse um pouco deprimida e quase como uma prisioneira em sua própria casa, não deixaria isso a destruir. Em vez disso, partiu para cima de Charles, confrontando sua infidelidade com a sua própria, quase como uma retaliação. A sociedade sempre foi projetada para atender ao patriarcado. Portanto, embora a infidelidade de Charles fosse um segredo aberto, estava à vista de todos. Simplesmente não recebeu tanta atenção quanto o suposto caso extraconjugal de Diana com o ex-professor da família real, James Witt. Foi um golpe devastador para a reputação da família real que uma princesa se casasse com alguém da realeza. A princesa Diana raramente tinha um momento de tédio, mas quando se tratava de seu caso apaixonado com o professor de escrita James Witt, ela simplesmente não conseguiu se conter e partiu para a briga, independentemente da dominância patriarcal da época. Diana não tinha vergonha de exibir seu relacionamento. Incomodada com a opinião pública, ela estava pronta para pagar pela infidelidade do marido com as próprias mãos. A rainha observava o relacionamento à distância, vendo-o desmoronar sem que ninguém pudesse salvá-lo. A reputação da coroa estava em jogo, então ela incentivou o divórcio. Corre o boato de que a reputação e a credibilidade de Charles despencaram ao ver a esposa o trair
e depois conseguir um acordo bastante favorável após o divórcio, tanto em termos financeiros quanto de bens. Quão mal ele reagiu? Foi o suficiente para uma reação fatal? A imprensa reagiu à saída de Diana do palácio. Sendo uma noiva bastante jovem, que encontrou seu príncipe encantado aos Language Not Registered for Generation Anus, Diana rapidamente se tornou a princesa do povo e a queridinha da mídia. Embora alguns não gostassem particularmente de sua abordagem ao casamento, especialmente por escolher um homem quase 2 vezes mais velho, seus laços com o palácio de Buckingham os mantiveram afastados. Seu divórcio pode tê-la libertado dos supostos grilhões de um casamento do qual ela realmente queria sair. Com pesar, o palácio de Buckingham anunciou a separação do príncipe e da princesa de Gales. Isso também significou uma mudança drástica nas regras de conduta da mídia, permitindo que qualquer pessoa os atacasse, escrevendo os artigos mais maldosos que se possa imaginar. O divórcio já havia sido acordado em Language Not Registered for Generation, mas após a enorme repercussão negativa em uma família tão grande e pouco noticiada como a família real britânica, as máquinas de relações públicas começaram a trabalhar para minimizar os danos. A equipe de Charles queria tanto limpar sua imagem que matérias críticas sobre a mãe de seus filhos, incluindo o patriarca William, frequentemente surgiam. Para contextualizar, em Language Not Registered for Generation, a imprensa afirmou que Diana havia feito ligações telefônicas para a casa de um homem casado, além de alegar que ela mantinha um relacionamento com o oficial do exército, James Howe. Enquanto o comunicado à imprensa manchava ainda mais sua reputação já abalada, especialistas em relações públicas da equipe de seu marido tentaram reforçar sua imagem criando uma biografia e um documentário positivo para celebrar sua vida. 25º aniversário como príncipe de Gales. A princesa Diana morava aqui no Palácio de Kensington, um lugar onde as pessoas ainda vêm para se lembrar dela, Language Not Registered for Generation anos depois. Essa campanha estratégica de difamação parecia estar indo muito bem na época, já que a imprensa havia criado uma narrativa de infidelidade em torno de Diana, pintando-a como a responsável pelas infidelidades do marido. A lógica por trás do plano não era difícil de entender. Diana precisava ser retratada como emocionalmente instável e indisponível para o marido, o que então criava uma justificativa para as ações de Charles. Diana observou enquanto a narrativa da imprensa sobre a família real ganhava força e planejava atropelá-la. Mas ela deixaria a situação se acalmar ou reagiria com tudo, independentemente de quem fosse atingido. Uma verdadeira batalha real. Diana interrompe a máquina de relações públicas de Charles, enquanto as narrativas se espalhavam por diferentes círculos sociais no Reino Unido, destruindo a imagem cuidadosamente construída da princesa. Diana observou a máquina de relações públicas da realeza tentando atropelá-la enquanto controlava a situação. A narrativa sobre seus filhos ainda ser pequenos a atormentava com pensamentos diversos. O que seus filhos pensariam dela quando fossem grandes o suficiente para entender? Esses pensamentos giravam em sua mente agitada, e ela esperava acalmá-los conversando com as amigas. Embora elas a apoiassem nessa fase tão difícil, a maioria dizia para ela deixar o assunto para lá, e a pergunta, "Tem certeza de que quer fazer isso?", martelava em sua cabeça, vinda de amigas que só queriam que ela ficasse bem. Eles a alertaram de forma sinistra para que se afastasse da família real, aconselhando-a a não se indispor com eles. No entanto, uma mulher que desafiou as regras enquanto casada com a coroa não tinha motivos para segui-las, agora que não era mais. Portanto, ela decidiu contar a sua verdade. Enquanto vivia sob o olhar atento da monarquia no Palácio de Kensington, ela tinha alguns guardas e mordomos que lhe eram completamente fiéis, e por isso os fez jurar segredo. Ela convidou o programa Panorama da BBC e pediu-lhes que a entrevistassem.
O entrevistador Martin Basher e sua equipe foram até o Palácio de Kensington, onde ela contou sua versão da verdade, tirando o controle da narrativa das mãos deles. A Sra. Parker disse que a mentira foi um fator no fim do seu casamento. Bem, éramos 3 nesse casamento, então era muita gente. Ela jogou a longo prazo e esperou o momento certo, que foi apenas uma semana antes da entrevista ir ao ar, antes de contar o que tinha feito. Não havia muito tempo para eles prepararem uma refutação ou inventarem alguma história. Para desviar a atenção de si mesma, ela presenciou de perto a brutalidade com que o Jogo dos Tronos era jogado e viu sua reputação quase ser destruída. Portanto, era compreensível que ela quisesse sua vingança, e a estava executando com sede de vingança. Como a família real havia sido informada da situação, agiu com naturalidade, quase como se estivesse isolada, como se não quisesse participar da entrevista que daria em Language Not Registered for Generation, de novembro de Language Not Registered for Generation, após a finalização do divórcio. A entrevista foi divulgada. No espaço aéreo, onde Language Not Registered for Generation, milhões de pessoas na Grã-Bretanha viram a verdade de Diana e derrubaram a antiga narrativa na mídia. O ponto alto de sua entrevista foi a discussão sobre a infidelidade de seu ex-marido com Carmela Parker. Ela começou a sentir que o casamento estava se parecendo com um trabalho em grupo do ensino médio, onde havia mais de 2 pessoas na equipe. Embora Diana não tenha negado a felicidade que sentia sempre que olhava para Charles e o quanto era apaixonada por ele. Ela culpou Carmela Parker pelos problemas em seu casamento, que culminaram em divórcio. Também falou sobre as profundezas e a política da monarquia britânica, mencionando Charles como governante da Inglaterra e como acreditava que ele era incapaz de governar, pelo menos não o tipo de governante que o trono britânico precisava. Surgiram então perguntas sobre o tipo de rainha que ela esperava ser, e ela respondeu com o desejo de ser a rainha dos corações das pessoas, amada por todos. Eu gostaria de ser uma rainha dos corações das pessoas, mas eu não me vejo como rainha deste país. Ela simplesmente não via como poderia exercer o papel de rainha da Inglaterra. Ela queria muito sair daquela confusão da família real e da monarquia. Como ela seguiu em frente com sua vida após o divórcio. A princesa encontra o amor novamente. Diana não era uma donzela em apuros comum, esperando em algum canto por um príncipe encantado de armadura brilhante para salvá-la. Ela era mais do que capaz de se salvar sozinha. Embora tivesse passado por um divórcio, ela estava bastante confiante de que conseguiria se virar sozinha socialmente, mesmo enquanto buscava um novo amor. Várias celebridades, incluindo Elton John, Michael Jackson, Liza Minnelli, George Michael e Gianni Versace, mantiveram uma amizade próxima com ela. Shen manteve o clima positivo e preservou seu status de rainha do povo. Embora o divórcio tenha sido finalmente finalizado em Language Not Registered for Generation, apenas um ano antes de sua morte, ela conheceu o Dr. H. Z. Notkan, um cirurgião cardíaco que estava cuidando dela. Para o marido de uma amiga, embora parecesse que ela havia encontrado o homem perfeito, ele era completamente diferente de Charles. Embora o Dr. Khan soubesse que namorar Diana sempre geraria um frenesi na mídia, ele só queria uma maneira de manter o relacionamento o mais discreto possível. Ela se referia a ele como o amor da sua vida, enfatizando que, em outras circunstâncias, eles estariam juntos. No entanto, enquanto namoravam, ele proporcionou a ela a atmosfera perfeita. Ele foi como seu primeiro contato com a realidade. Ele lhe proporcionou alguma sensação de normalidade e a fez viver como qualquer outra pessoa, quase como uma terça-feira qualquer. Ele a ensinou a pedir uma cerveja enquanto esperava na fila. Algumas fontes relataram sua empolgação e como ela se sentiu, pela primeira vez na vida, pedindo cerveja. "Você encontra tanta gente na fila?", observou ela.
Diana tinha grandes expectativas em relação ao Dr. Khan e realmente pensou que eles poderiam se casar. Ela viajou para o Paquistão para conhecer a família dele e os viu quando visitaram a Inglaterra. Mas seu amado, ele era dedicado à sua carreira médica e a atenção da mídia que vinha com Diana seria um fardo enorme. O relacionamento terminou no verão de Language Not Registered for Generation. No entanto, Diana não era a mulher mais fácil do mundo de entender. Enquanto alguns relatos afirmavam que ela tentava manter seu relacionamento com KH em segredo por causa da privacidade dele, com versões diferentes sobre quem terminou o relacionamento, o Dr. KH declarou explicitamente durante um inquérito que ela terminou o relacionamento com ele após Language Not Registered for Generation anos, cerca de Language Not Registered for Generation meses após a separação. Diana conheceu Dodi Feed, filho de Muhammad Al-Fed, que certa vez hospedou Diana e seus filhos durante umas férias. No entanto, Tina Brown, uma amiga próxima de Diana, afirmou que ela não estava particularmente entusiasmada com o relacionamento com Feed, pois seu afeto e coração pertenciam ao seu verdadeiro amor, o Dr. Hanat Khan. Embora soubesse que o relacionamento já havia passado, não havia nada de errado em tentar, especialmente quando se tratava de assuntos do coração. Enquanto perseguia os desejos do seu coração, ela usava a mídia e os paparazzi como ferramentas para impulsionar sua fama, quase ofuscando Charles, o ar. Aparentemente, na época, os paparazzi a perseguiram de volta, desta vez com o objetivo de usá-la para seus jornais. Como isso terminou? A noite fatal, o dia Language Not Registered for Generation, de agosto de Language Not Registered for Generation, marcou um dos dias mais sombrios da história da Grã-Bretanha, quando a rainha do povo morreu no túnel da Ponte de Lama, em Paris. A princesa Diana morreu em um acidente de carro dentro de um túnel parisiense, enquanto era perseguida intensamente por paparazzi na noite anterior à sua morte, quando partiu do aeroporto de Olha, na Sardenha. Chegaram ao aeroporto de Paris, acompanhados da produtora de cinema egípcia Dodi, filha do empresário Muhammad Al-Fayed, e do namorado dela na época. Eles quase não tinham planos de ir para lá, pois originalmente estavam indo para Londres, mas decidiram parar por lá só porque podiam. Problemas e fantasias de gente rica, né? Eles já tinham passado 9 dias juntos no Jaish LE, um iate monstruoso de Language Not Registered for Generation Metros, de propriedade do pai de Dodi. Não estavam planejando novas férias, mas o destino, por obra do acaso e da sorte, ainda que maldosa, os puxou para lá. Eles escolheram pousar o jato particular no Hotel Ritz, de propriedade dos famosos, embora tivessem planejado se hospedar lá. Por algum motivo, tiveram que sair pela porta dos fundos. Infelizmente, eram paparazzi, o que levanta a questão: como eles sabiam de uma decisão tomada em uma fração de segundo em um avião particular? Consequentemente, o casal deixou o hotel discretamente e entrou no carro com seu motorista designado, H.R.I. Paul, que trabalhava no Hotel Ritz como chefe adjunto de segurança. Enquanto isso, a equipe de segurança planejou uma fuga inteligente. Utilizando um veículo de isca para atrair diversos fotógrafos e repórteres, a Mercedes blindada que transportava Dodi e Diana entrou pela porta dos fundos. No carro estavam 4 pessoas: Diana, Dodi Hree e Trevor Ree Jones, membro da equipe de segurança da Fayad. Nenhum deles usava cinto de segurança enquanto tentavam escapar de paparazzi. HRI perdeu o controle do carro na entrada do viaduto. Ele MA. O acidente começou com uma perseguição em alta velocidade que culminou em uma colisão com um Fiat branco, o que causou um desvio brusco. À esquerda da pista dupla, colidiu frontalmente com o 13º pilar que sustentava o teto.
O carro já estava em alta velocidade, a language not registered for generation quilômetros por hora. Consequentemente, o impacto fez com que o Fiat rodasse e batesse na parede de pedra do túnel antes de parar abruptamente. Embora os detalhes de sua morte parecessem minuciosos, o pai de Dodd solicitou um inquérito sobre o falecimento do filho, suspeitando de crime. No entanto, ninguém conseguia determinar com certeza onde residiam suas suspeitas, enquanto rumores se espalhavam. Abundam rumores sobre o príncipe Philly, Carmela B. S. e o rei Carl terem participado da morte dela. A lei decidiu que isso é falso, enquanto teorias controversas persistiram, algumas comprovadas ou com algum fundamento. Uma recente onda de protestos voltou a apontar o dedo para a família real, acusando-a de ter um papel condenável na morte dela, o que levou a um mandado de exumação. Será este mais um labirinto sem fundo, ou eles finalmente encontrarão algo que ligue a morte dela à monarquia britânica? Um despertar brutal após language not registered for generation anos. 27 anos se passaram e a princesa, a morte de Diana, continua sendo um tema de debate, embora o governo tenha investigado, criado e desenvolvido uma narrativa a partir do óbvio acidente. Algumas pessoas simplesmente não conseguem esquecer o assunto, especialmente com os rumores de um possível envolvimento do rei Charles em sua morte. Corre o boato de que um grupo seleto de analistas forenses foi autorizado a visitar seu túmulo e exumar seu cadáver para uma última análise. Embora pareça uma tentativa desesperada de encontrar alguma explicação, essas ações não foram autorizadas. Após seu conturbado divórcio de Charles, ela encontrou consolo em seus funcionários, especialmente em Paul Burrell, seu antigo mordomo, que se tornou mais do que um funcionário, mas também um confidente com quem ela podia compartilhar seus problemas. Mesmo após o divórcio, ele permaneceu a seu serviço até sua morte. Portanto, há uma grande chance de que ele possa ter informações comprometedoras sobre as cartas da princesa, onde ela não apenas descreveu o rei Chelus como inadequado para liderar, mas também, após sua morte, Paul a descreveu como solitária e triste. A única coisa que a mantinha firme era o amor pelos filhos. Ele explicou que ela costumava deixar bilhetes o tempo todo em sua mesa. Alguns deles diziam: "Sempre que penso em algo e você não está por perto, eu anoto para não esquecer." Suas supostas cartas para Paul continham detalhes que sugerem abertamente que o rei Charles tentaria assassiná-la. No entanto, ela não apenas descreveu sua tendência ao assassinato, como também descreveu como ele supostamente o faria. Ela descreveu a situação incluindo uma ação deliberada para adulterar seus freios, o que levaria à morte instantânea em caso de acidente, ou, na melhor das hipóteses, a paralisia. O medo de Diana na época parecia quase impossível, já que eles mal se viam desde o divórcio. No entanto, ela temia que a família real estivesse tentando matá-la para que Charles pudesse se casar com sua nova esposa. Era um argumento bastante plausível, visto que a igreja não permitia o casamento com um parceiro diferente até que o anterior morresse, enquanto a perícia tentava chegar a... A raiz da situação ainda está por se ver, e se a família real não será considerada cúmplice deste crime capital. O que você acha que encontrarão em seu túmulo? Como você acha que o príncipe Harry e William se sentem a respeito disso? Compartilhe suas opiniões conosco na seção de comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Você vai gostar.